Oi, gente! Hoje vamos revisar alguns conceitos importantes sobre dois temas que caem muito nas provas externas de vocês, que é genética e evolução. Começando por genética, o que é genética? A genética é a ciência que estuda a transmissão de características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. Ela vai estudar como isso ocorre, por que isso ocorre, quem são responsáveis por isso e quais são as consequências dessas transmissões. Mas antes disso, é importante a gente ver alguns conceitos básicos da genética. Um deles é o gene. O que é um gene? É um segmento de DNA que contém a informação genética que vai determinar uma característica. Ou seja, é um pedacinho do DNA ali, e esse pedacinho contém uma informação nossa, e essa informação é responsável por uma característica, como a cor do nosso cabelo, como a cor dos nossos olhos, como por que a gente escreve com a mão esquerda ou a mão direita. Outro conceito importante é o que é cromossomo. Cromossomos são sequências de moléculas de DNA espiralada que contêm genes e nucleotídeos, ou seja, o cromossomo é formado por vários genes. E cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie. No nosso caso, nós possuímos 23 pares de cromossomos. Outros conceitos importantes são: o que é um alelo? São genes que ocupam o mesmo locus gênico sem cromossomos homólogos e eles são responsáveis pela variação de uma característica. Também é importante saber o que é gene recessivo, que são genes que só se expressam em homozigose e, no caso, são representados por letras minúsculas. Também é importante saber o que são genes dominantes, que são genes que se expressam em homozigose ou heterozigose e são representados sempre pelo menos por uma letra maiúscula. E locogênicos, que é o local em que o gene ocupa em um cromossomo. São lá que os alelos ficam. Outros conceitos importantes é o que é genótipo. É o conjunto de genes que existem nas células dos indivíduos e eles vão ser responsáveis por dizer o que está nos nossos genes. Literalmente isso. E o fenótipo é a manifestação desse genótipo, que pode ser influenciado por fatores externos, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, o fenótipo é o conjunto do genótipo mais o ambiente, enquanto o genótipo é apenas o que os nossos genes estão dizendo. No caso, se você tem o gene dominante, se você tem o gene recessivo, enquanto o fenótipo é o que você vai representar, ou seja, o que as pessoas podem ver, como a cor do seu cabelo, a cor do seu olho. E outro conceito muito importante, tanto para a genética como para a evolução, é a mutação, que é uma mudança herdada na informação genética e ela é fundamental para que ocorra a evolução. Também é importante que saibamos a diferença entre euploidia e aneuploidia. A euploidia geralmente está relacionada se nossas células são diploide, haploide, ou seja, o lote de cromossomos dentro delas. Por exemplo, nós humanos somos diploides, por isso que nossos cromossomos são sempre uma dupla de cromossomos. E a aneuploide geralmente é a quantidade de cromossomos que você vai ter ali dentro. No nosso caso, por exemplo, temos 46 cromossomos. A principal diferença é porque a euploidia é uma alteração cromossômica numérica, sendo diminuição ou aumento onde todo o genoma é afetado e não apenas um ou mais cromossomos. E ela não ocorre em humanos, e quando ocorre, ela é incompatível e acaba que o feto sofre aborto. Já a neuploidia, ela é uma alteração cromossômica numérica também, sendo um aumento ou diminuição e afeta um ou mais cromossomos. E um exemplo é a síndrome de Down, que no caso do cromossomo 21, acaba que você vai ter 3 cromossomos ali. Bom, agora que falamos sobre os principais conceitos, vamos entrar na primeira lei de Mendel, que também é conhecido como o pai da genética. Mendel, fazendo seus testes com as ervilhas, acabou descobrindo que cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Ou seja, segundo Mendel, quando ocorre a gametogênese, ou seja, a formação dos nossos gametas, quer dizer que apenas um alelo vai para cada um desses gametas, ou seja, apenas um gene vai para cada gameta. Entretanto, existem exceções à primeira lei de Mendel. Por exemplo, a dominância incompleta e a codominância. Porque o normal seria, se você manda um gene dominante e recessivo, que algum deles se expresse. Ou seja, no caso, por exemplo, da esquerda, que é dominância incompleta, temos a flor vermelha representada por genes dominantes e a branca por genes recessivos. Só que o que acontece? Essa flor acabou nascendo em heterozigose.
Logo, ela deveria ser vermelha. Entretanto, ela acabou nascendo rosa. Então, a dominância dela ainda vem da vermelha, porém completa, porque ela não apresenta o fenótipo da vermelha, e sim um novo fenótipo, no caso a cor rosa. E o da direita é quando as características de ambos os genes se manifestam de uma só vez. Ou seja, no caso, por exemplo, aqui da vaca, em vez de só ter a cor cinza ou marrom ou nova cor, as duas são representadas juntas. Temos também os conceitos de alelos letais e alelos múltiplos. No caso de letais, eles afetam a sobrevivência dos seus portadores, causando a morte. Se bastar um deles para causar a morte do portador, fala-se em letal dominante. Se forem necessários os dois, fala-se em letal recessivo, que é o caso dessa imagem. E também temos os alelos múltiplos, que são indivíduos diploides que sempre apresentam dois alelos de cada gene, um proveniente do pai e outro da mãe. Entretanto, muitos desses genes ocorrem mais de uma forma alélica, isto é, pode haver 3 ou mais alelos diferentes na população, definindo então alelos múltiplos. E uma coisa fundamental que vocês têm que levar para a prova, o heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. E ele nos ajuda a avaliar o modo de herança e em especial as características raras, riscos e probabilidade de ocorrência de uma prole afetada. Nos ajuda a ver quais são as probabilidades de alguma criança ali acabar nascendo com alguma doença que algum familiar ali tem. Nesse caso, por exemplo, temos um heredograma na qual só mulheres estão sendo afetadas e no caso é representado pela bolinha em preto. Sempre que tiver em preto, tiver pintado de uma cor diferente, todo quadradinho ou a bolinha significa que a pessoa é afetada por uma tal herança, ou seja, alguma doença. Mas como sabemos, não tem só uma lei de Mendel. A segunda diz que genes que determinam características diferentes distribui-se nos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis. Aqui ele vai trabalhar com mais de uma característica ao mesmo tempo. No caso, se ela pode ser lisa ou rugosa, ou pode ser amarela e verde. E todas essas características distribuindo de forma independente e formando todas as combinações possíveis, como a gente pode ver nesse quadrinho aqui chamado quadro de Punnett. Todavia, como vocês lembram na aula que tiveram com a Sandra, existem exceções também à segunda lei. A lei de Mendel é conhecida muito por ser uma lei monogênica, ou seja, geralmente só um gene que está afetando todas aquelas características. Cada característica é por um gene. Porém, temos outras leis que explicam que, na verdade, não é totalmente assim que acontece. Por exemplo, tem a interação gênica, que diz que quando 2 ou mais pares de genes atuam na determinação de uma mesma característica. Também temos a pleiotropia, quando um par de genes de alelos determina o aparecimento de várias características. E dentro da interação gênica também temos a epistasia, quando um par de alelos presente em um gene, ele inibe a ação de alelos em outro par. E a herança quantitativa, que diferente da de Mendel, que era qualitativa, essa daqui vai ser determinada pela quantidade de genes. Ou seja, aqui não vamos ver apenas só um V e um Vzinho, vamos ver várias letrinhas, um A, um Azão, um Bzinho, um Bzão, um Bzinho, para determinar uma característica. Herança quantitativa é a herança em que participam 2 ou mais pares de genes com ou sem segregação independente. Como assim? Quer dizer que, em alguns casos, os genes podem juntos e não se segregar na hora da meiose, que é o que podem ser conhecido como termo de linkage, que é quando eles estão tão próximos, mas tão próximos em cromossomos, que acaba que na divisão eles vão junto para um mesmo gameta. Bom, agora que nós vimos um pouco sobre genética, vamos ver um pouco sobre evolução. Mas, primeiramente, o que é evolução? Bom, a evolução são mudanças na frequência alélica em uma população de uma geração para outra e leva ao longo de muitas e muitas gerações ao surgimento de espécies diferentes a partir de um ancestral comum. De uma forma mais direta, evolução significa mudança. Não é da forma como geralmente as pessoas falam na sociedade, que no caso seria o aperfeiçoamento, a melhoria. Não, gente, evolução não tem nada a ver com melhoria, e sim com a mudança que ocorre. Isso é considerado evolução se essa mudança ocorrer em uma população, ou seja, no conjunto de um indivíduo de uma mesma espécie.
e ao longo do tempo isso pode trazer o surgimento de novas espécies. Muito importante também lembrarmos que a evolução ela não é linear, ou seja, não se vocês lembram que muitas vezes em alguns lugares vemos aquelas imagens na qual vai mostrando a evolução como se fosse linear. De uma costela, vem um macaquinho, vem um homo sapiens e chega na gente. Primeiramente que não viemos do macaco, temos um ancestral em comum com eles, mas não viemos dele. E ela não ocorre linear, e sim gradual e de uma forma bem lenta. E para a gente, que é muito importante, temos dois grandes teóricos dessa parte, que é Lamarck e Darwin. No caso de Lamarck, ele acreditava que a seleção, na verdade, ela era predestinada, ou seja, ela tinha um roteiro para ela acontecer. As mudanças ocorridas ao longo da vida de um indivíduo acontecia para que este se adaptava ao seu meio e elas eram passadas para gerações futuras. Ou seja, se durante minha vida, bem que surgisse mais um dedo na minha mão, pois então meus filhos também teriam mais esse dedo na mão. Para eles, tais mudanças resultariam do que os organismos querem ou precisam. Partes não usadas desapareceriam gradualmente e a evolução seguiria um roteiro pré-definido. Inclusive, duas teorias muito importantes dele é a lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais uma parte do corpo é usada, mais se desenvolve. Do contrário, se a gente não usar muito ela vai se atrofiar. E a outra é a lei da herança de caracteres adquiridos. O que o ser vivo adquire é transmitido de geração em geração. Entretanto, na história, chegou mais tarde outro carinha que não via as coisas exatamente assim, que era no caso Darwin e o Wallace, apesar que geralmente vocês vão acabar vendo um Darwin nas provas de vocês. Segundo Darwin, o desejo e a necessidade dos organismos não muda em nada a evolução da espécie. Organismos de uma mesma espécie são diferentes, e estas diferenças geram sobrevivências e reproduções diferenciadas. Os caracteres são hereditários, e as características vantajosas em determinado ambiente tendem a ter sua frequência aumentada na população, e a evolução ela não ocorre de forma predeterminada. Nisso, ele veio com a teoria da seleção natural, na qual o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados às condições reinantes. Estes deixam um número proporcionalmente maior de descendentes, contribuindo significativamente para a formação da geração seguinte. Ou seja, o ambiente ele vai selecionar as características mais vantajosas para os indivíduos ali. E assim, aqueles que forem mais aptos, ou seja, se adaptarem melhor a isto, sobreviverão e conseguirão passar os seus genes para as próximas gerações. Todavia, apesar dessas diferenças, tinham coisas na qual Lamarck e Darwin concordavam. Essas teorias seriam no caso de espécies mudam gradualmente ao longo do tempo e a vida evolui de formas mais simples para formas mais complexas. E algo muito importante para a gente também são as evidências da evolução. Entre elas, os fósseis, que são restos ou vestígios de organismos preservados e que possuem mais de 10.000 anos e fornecem importantes informações a respeito da vida nos tempos que já se passaram. Os fósseis são considerados evidências da evolução porque, por meio deles, é possível observar as características de seres vivos que hoje não mais compõem a fauna e a flora. Uns exemplos de fósseis não são ossos, são pegadas, são dentes, são fezes fossilizadas. Além disso, temos as evidências fisiológicas e anatômicas. Grandes exemplos são os órgãos homólogos, que também é conhecido como divergência evolutiva, e os órgãos análogos, que são conhecidos como convergência evolutiva. Aqui a gente tem um exemplo para órgãos homólogos, o caso do braço do homem e no caso de uma pata de um gato, que vocês podem perceber que é bem semelhante às estruturas, já que filogeneticamente somos bem próximos, somos até do mesmo filo e a função é bem semelhante. A mesma coisa é com os órgãos análogos. Qual que é a diferença? É que na árvore filogenética eles estão bem longe. No caso, por exemplo, podemos ver de um inseto e de uma ave, que enquanto um é invertebrado, o outro é vertebrado. Ou seja, eles filogeneticamente não são próximos. E também temos as evidências moleculares, ou seja,
que ela nos diz que, como temos muita semelhança entre todos os seres vivos a partir da análise das células e a bioquímica dos organismos, em algum ponto da história evolutiva, tivemos um ancestral comum. É possível perceber que as espécies são bastante semelhantes entre si. A semelhança também é grande entre o código genético, uma vez que o DNA e o RNA possuem apenas 4 bases diferentes, e essas bases são as responsáveis pelas características de todos os seres vivos existentes no planeta. E assim, para terminar nessa parte, deixar uma frase muito famosa, que é: nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Agora eu vou adentrar em algumas questões do PAS e do Enem, como esses conteúdos podem cair. Gente, eu vou começar com as questões de genética, aí depois eu vou para as de evolução. Enem 2015. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos que permitem identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural. Gente, em qualquer uma dessas aqui que tiver estrutural, tá errada, porque se aparece ali mais 18, a gente já sabe que, na verdade, ela é numérica, porque apareceu mais um cromossomo ali dentro. Então, a gente já pode excluir a letra A e a letra D. Agora, a gente pode ser ou B, ou C, ou E. B, do tipo euploidia? Não, porque como eu falei para vocês, o euploidia literalmente ela vai aumentar a haploidia. Ou seja, ou ela vai ser todos os conjuntos de cromossomo que vai ser diploide ou vai ser triploide. E não é o caso aqui, só aumentou em um. Poliploidia? Também não, porque a gente não tem mais de um conjunto de cromossomo homólogo aqui. No caso, a gente só teve um cromossomo aqui, além de que a poliploidia ela é inviável em humanos, não nasce. E no caso aqui, a criança nasceu. No caso aqui, nos sobra a numérica do tipo aneuploidia, pois ela não mudou o conjunto de cromossomos, ela só aumentou um cromossomo, no caso aqui, gerando essa doença. Resposta, então, letra E, numérica do tipo aneuploidia. Enem 2019. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente um dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não, isso não tem nada a ver. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Também não é por conta disso. C. As alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose. Olha, às vezes você pode acabar tendo uma aneuploidia, naquele caso ali, ou às vezes tendo o caso de poliploidia, acabando a criança não nascendo, mas isso não é o caso de por que explica, porque qual é o foco da questão, de por que elas segregam-se independentemente. Aqui está falando vários fatores na qual não tem nada a ver. D. Os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos. Olha, isso é interessante. O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose, geralmente isso na segunda. A letra aqui é a D. Por quê? A segunda lei de Mendel diz que a separação dos genes é independente, porém por causa do linkage, que é quando dois genes estão tão próximos, mas tão próximos como eu falei para vocês, que acaba que eles são segregados juntos, ou seja, não separadamente, o que acontece que é uma exceção à lei de Mendel. A gente tem que lembrar que a questão aqui está falando sobre uma exceção à lei de Mendel. Então a resposta é agora questões do PAS. PAS 2019. Há mulheres altas e mulheres baixas, mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres gordas e mulheres magras, mulheres caseiras e mulheres roeiras, mulheres fecundas e mulheres estéreis, mulheres primíparas e mulheres multíparas,
mulheres extrovertidas e mulheres inconsúteis, mulheres homófagas e mulheres inapetentes, mulheres suaves e mulheres wagnerianas, mulheres simples e mulheres fatais, mulheres de toda sorte e toda sorte de mulheres no nosso mundo de homens. Vinícius de Moraes. Algumas das características. No texto precedente, Vinícius de Moraes classifica as mulheres em variáveis dicotômicas. Algumas das características citadas, com peso e estatura, se distribuem na população seguindo uma distribuição normal. Com relação ao texto e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens seguintes. A estatura do indivíduo é determinada por apenas um gene, localizado no cromossomo X herdado do pai. Não, está errada. Ela não é determinada apenas por um gene, como eu falei, nesse caso aqui a gente está falando de herança quantitativa, ou seja, por mais de um, e também não é localizada apenas no cromossomo X herdado do pai, também tem os genes maternos. 17. Fatores ambientais como a alimentação contribuem para o fenótipo e estatura do indivíduo. Certo, se você não comer os componentes necessários para o crescimento, mesmo tendo genes dizendo para ser alto, você pode não ser, o ambiente também afeta. 18. Vários genes atuam na determinação do fenótipo. Está certo, quase todas as características são influenciadas por múltiplos genes, que é o que diz a herança quantitativa. Do ponto de vista gênico, a estatura dos pais não influencia a estatura final dos filhos. Isso está errado, os genes influenciam-se na altura. Como a gente fala, a genética ela estuda a hereditariedade, como que as nossas características dos nossos pais podem influenciar nas nossas características. E nesse caso, a altura também entra. 23. A existência de mulheres bonitas e mulheres feias e mulheres extrovertidas e suaves decorre de diferenças nos genes dos indivíduos da espécie humana, ou seja, categorias como bonito e feio e extrovertido e suave podem ser completamente explicadas com base na genética. Gente, isso é totalmente errado, porque essas questões são mais culturais e comportamentais que muitas pessoas têm na sociedade. Não tem nada a ver com genética. Questão 117 do país de 2019. O cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigotos, azão azinho, bezão bezinho, para genes que alteram a coloração de pétalas, resultou na distribuição fenotípica mostrada no gráfico precedente. Considerando azinho e bezinho os alelos recessivos e azão e bezão os alelos dominantes, assinale a opção que corresponde ao genótipo dos indivíduos representado pela barra achurada, ou seja, essa mais branquinha. Gente, no caso, só olhando aqui dá para saber qual é a resposta. No caso, é A, porque o A é o único que tá. Todo o genótipo é recessivo e plantas recessivas não terão coloração de pétalas. Quanto mais genes dominantes, mais escura é a pétala. Nesse caso aqui da não coloração, é quando você tem um bloqueio total. Que, como eu falei, genes recessivos é quando você tem o bloqueio total ali daquela via metabólica. Faz 2016. O albinismo é um distúrbio congênito caracterizado pela ausência completa ou parcial de pigmento na pele, nos cabelos e nos olhos devido à ausência ou defeito de uma enzima envolvida na produção de melanina. O heredograma acima representa uma família em que os indivíduos 2, 3 e 11 são albinos. A partir do heredograma apresentado, é correto afirmar que a probabilidade de um indivíduo 10 apresentar genótipo homozigoto dominante para albinismo está entre... Os pais do 10, 7 e 8 são heterozigotos, porque têm mais pais albinos, ou seja, porque ambos têm pais albinos, ou seja, é homozigoto recessivo. O albinismo é homozigoto recessivo. E recebem necessariamente um gameta recessivo desse parental albino. Fazendo o cruzamento, em que nem no quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente pode ver que a gente vai ter azão, azinho, azinho. Tem 25% de ser homozigoto dominante azão. Mas não tem essa opção. Por quê? Porque esse indivíduo, a gente sabe que ele não é albino. Então, o genótipo azinho que caracteriza albinismo não é uma possibilidade. Então, na verdade, a probabilidade só vai contar um de 3. Ou seja, a gente só vai contar 3 desses resultados aqui. Um terço, que é 33%. Ou seja, letra D. Enem 2012. Charles Darwin apresentou em 1859 no livro A Origem das Espécies suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo da seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria? A sobrevivência dos mais aptos?
A origem das variações entre os indivíduos, crescimento exponencial das populações, a herança das características dos pais pelos filhos, a existência de características diversas nos seres da mesma espécie. Bom, como a gente sabe, a seleção natural, seleção de característica para a sobrevivência dos mais aptos, e vai ter um crescimento exponencial da população a cada vez que essas características for passada pelas próximas gerações. Os filhos vão herdar essas características dos pais e vai ter existência de características diversas nos seres da mesma espécie. Então, a única resposta que seria aqui seria B, a origem das variações entre os indivíduos, porque essa parte Darwin ainda não tinha descoberto. Ele não sabia como ocorriam as variações nos indivíduos, que era por causa da mutação nos genes, que só foi estudada depois da morte de Darwin, que é na teoria moderna da evolução. Enem 2010. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Não, isso é Darwin. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Sim, essa lei é de Lamarck. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Para Lamarck, a característica é transmitida e pode se perpetuar em diversas gerações. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Lamarck nem sabia o que era patrimônio genético na época, minha gente. E as características citadas no texto foram transmitidas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Isso já está mais a mistura da seleção natural e a teoria moderna da evolução. Então, a mais correta aqui seria a letra B. Enem 2016. Apesar de grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha sido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é desenvolvimento embrionário, nem todos têm. Por exemplo, bactérias. Reprodução sexuada, nem todas têm. Exemplo, esponja. Reprodução aeróbia, nem todas têm. Existem bactérias que são anaeróbicas. Excreção urinária, nem todas excretam urina. Exemplo, fungo, alga viva. Síntese proteica, sim. Lembra que eu falei das características moleculares também como evidências da evolução? Então, todos têm síntese proteica. País 2016. Darwin era um sujeito atormentado pela culpa. Aos 30 anos de idade, formulou o modelo da seleção natural, mas não se cobriu de vaidades. Ao contrário, o ex-aluno de teologia em Cambridge guardou sua tese como um segredo pecaminoso por 2 décadas. A evolução humana não é um programa de melhoramento, nem a teoria da evolução tem compromissos com a ideia de progresso, menos ainda com rumos teleológicos. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, assinale a opção correta a respeito das teorias da evolução. A. Darwin tinha receio de expor sua teoria da evolução das espécies, pois ela confirmava o fixismo, uma linha de pensamento contrária às ideias religiosas e científicas da época. Darwin dizia que as espécies mudavam e não ficavam fixas, como dizia a religião e a ciência da época. B. A teoria da evolução das espécies, descritas por Darwin, e o sistema de classificação das espécies propostos por Linneu são ambos sistemas naturais evolutivos. Gente, no texto não está nem falando de Linneu. C. A teoria da evolução proposta por Darwin prevê que ao longo de diversas gerações de uma espécie, os indivíduos se aperfeiçoam, tornando-se superiores aos das gerações anteriores. Gente, ele nunca disse nada sobre superioridade. Sobrevive aquele que é mais apto. D. Segundo a teoria da seleção natural de Darwin, existe a atuação da seleção natural na especiação, pois um ancestral comum pode vir a originar diferentes espécies. Sim, gente, essa é a resposta correta. País 2016. Uma chargezinha. Vamos, estica esse pescoço, girafa, só assim poderei provar minha teoria. A figura acima representa humoristicamente o lamarckismo, uma teoria proposta pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, em 1809, para explicar a evolução das espécies. Considerando as teorias evolucionistas propostas por Lamarck e por Darwin no século XIX, apresente os dois princípios fundamentais da teoria proposta por Lamarck.
e descreva uma característica comum ao lamarckismo e ao darwinismo. Bom, meus amores, como eu falei, uma das principais características das teorias de Lamarck era a lei do uso e desuso, na qual ele falava, né, que se você usasse muito uma parte do seu corpo, você continuaria com ela. Se você não usasse muito uma parte, ela se atrofiaria. E a outra era a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, se eu adquiro uma característica agora, ela vai ser passada para os meus descendentes. E o que ela era comum, e o que Lamarck era comum ao Darwin? Ambos acreditavam que as espécies mudam gradualmente ao longo do tempo e que a vida evolui de formas mais simples para formas mais complexas. É isso, meus amores. Qualquer dúvida, chame eu ou a Sandra, algum dos residentes, e eu espero ter ajudado vocês hoje. Boa prova, gente!